Estudo 60. A Lei de Amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10. O objetivo desse estudo é enumerar as qualidades que caracterizam e distinguem aquele que ama, no sentido profundo do termo, e enfatizar por que é necessário que nos elevemos acima da matéria. No item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem de Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Ele nos diz: meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante a fim de serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizeis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que quereríeis para si mesmo. É procurar, ao redor de si, o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejas todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para seres amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encandeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro,
ou da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai bastante, a fim de serdes amados. Bom, meus irmãos, o que significa elevar-se acima da matéria? É não se apegar demasiadamente aos bens deste mundo, dando às coisas materiais valores definitivos, mas encarar a vida como um estágio passageiro e purificador da vida espiritual. O corpo material, invólucro terrestre que vos reveste o espírito encarnado, deve ser utilizado tão somente visando ao aprimoramento moral e intelectual deste. E por que essa elevação é necessária? Porque a nossa caminhada para Deus está condicionada ao tratamento que dispensamos ao nosso próximo. E esse tratamento só é conforme a justiça divina quando nos libertamos das pressões que as matérias nos imprimem. Aos bens materiais devemos dar somente o valor relativo que eles merecem. A nossa meta constante deve ser o cultivo dos bens espirituais. No segundo parágrafo, Sansão nos diz que amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundo mais avançado, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. E continua no item 4. Crede que essas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. E então, meus irmãos, quais as características do homem que ama no sentido profundo desse termo? O homem que ama verdadeiramente se destaca por ser leal, probo, consciencioso, por fazer aos outros o que gostaria que estes lhe fizessem, por procurar suavizar as dores dos seus irmãos e por considerar como sua a grande família humana. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Se considerarmos o período dos últimos 100 anos, podemos concluir que a humanidade hoje é melhor? Sem dúvida que sim. Eis que, pese ela haver caminhado muito pouco em relação ao ponto ideal a atingir, somos forçados a admitir que a humanidade melhorou bastante e tende a melhorar ainda mais, pois tudo na natureza está sob o influxo da lei do progresso. Para essa caminhada a atingir mais rapidamente o ponto de chegada, é imprescindível a vivência do amar bastante para ser desamado. E como esse melhoramento da humanidade ocorre e pode ser percebido? Através do progresso intelectual e moral atingido pela criatura, que lhe permite aceitar melhor as ideias novas sobre liberdade e fraternidade que antes rejeitava. O progresso muitas vezes se opera através do bem que trabalha em silêncio e no anonimato,
e no decorrer dos anos se faz sentir. O que fazer diante do mal que tenta impedir nosso esforço renovador? Perseverar no bem, já que temos a compreensão da justiça e da bondade de Deus dentro de cada um de nós. Não há coração tão endurecido que não ceda a seu mau grado ao influxo do amor verdadeiro. Nos 2 últimos parágrafos, Sansão nos diz: hoje que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos Estado dos Espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo que há de divino em vós, é que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encandeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entender e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima, bem compreendida. Amai bastante, a fim de seres amado. E então, meus irmãos, como o Espiritismo contribui para a melhoria da humanidade? Esclarecendo a criatura sobre os reais valores da vida e, sobretudo, restaurando a simplicidade e a ação consoladora do Evangelho de Jesus. O movimento espírita, em razão do avanço seguro que realiza, contribui para a disseminação e aceitação das ideias de justiça e de renovação por parte das criaturas de boa vontade. Chegamos então à conclusão de que amar, no sentido profundo do termo, é aceitar os outros como são, fazendo-lhes todo o bem ao nosso alcance. Amar o próximo é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que possamos aproveitar bem esse pequeno estudo de hoje para renovarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e colocar em ação o amor em todos os instantes da nossa vida. Que assim seja.